Eu não sei o que fazer, o que falar. Eu não sei como iniciar esse vídeo. Eu não sei. As melhores reações do GP da Grã-Bretanha de 2025. Tá aí, O Hülkenberg pegou um pódio. Essa é a frase, essa é a introdução do vídeo. O Hülkenberg pegou um pódio. Vocês têm noção que isso está sendo falado de forma não... Um pódio, geralmente. Que isso está sendo... Isso é oficial, isso é real. Acabou de acontecer. Nico Hülkenberg, ele mesmo, pegou um pódio na Fórmula 1 pilotando uma Sauber. E eu quero começar esse vídeo com o comentário do Ícaro Pancho. Meus sinceros, vai tomar caju pra quem seca o Hülkenberg. Pra todo mundo que lá em 2022, se eu não me engano, né? Foi 2022, foi em 2022, no final da temporada de 2022, quando a Haas anuncia que vai demitir o Mick Schumacher e trazer o Nico Hülkenberg pra equipe, ficaram, não, que um piloto que não tem pódio, ele é pior que o Stroll porque o Stroll tem pódio. Tá aí o seu piloto pior que o Stroll. Terminando em quinto no GP da Espanha, ultrapassando uma Ferrari. Terminando em nono lugar na Áustria, largando de último. E largando agora de 18º lugar. E terminando no pódio em Silverstone. Nico Hülkenberg na cara de todo mundo. Nossa, como é bom. Como o Fernando disse na live do Que Podcast que a gente tava tendo. Cara, tem coisas que são boas na vida. E estar certo é uma delas. Eu sempre fui defensor de Nico Hülkenberg. Sempre fui defensor de Nico Hülkenberg nesse canal, em todos os lugares que eu poderia, sempre fui defensor de Nico Hülkenberg. Como é bom estar certo sobre ele. Antes ainda de falar exatamente sobre o Nico, eu prometo pra vocês que ele vai ter um segmento exclusivo dele aqui e cheio de reações deles, mas por enquanto a gente começa com o Banguela. Caos, simplesmente caos, corrida maluca. Que, pô, Silverstone nem tinha acabado e já era a melhor corrida de 2025. Nem precisou acabar o GP da Grã-Bretanha e já era a melhor corrida de 2025. Não tinha discussão. Não tem discussão. Até o momento, é a melhor corrida. Cara, é o que eu falo. Silverstone e Interlagos sempre vão ser corrida boa. Até corrida ruim é corrida boa nessas pistas, cara. É impossível. Essas pistas são incapazes de produzir corridas ruins. Elas não conseguem, nem se elas tentarem, se elas se esforçarem, elas conseguem produzir corridas ruins. E a corrida de hoje foi mais uma prova disso. Que corridaça maluca, caótica. Começa a chover, para de chover, volta a chover, para de chover de novo. Você não sabe quem tá parando na hora certa, quem não tá. Entra safety car, novatos não conseguem parar na pista. Hülkenberg no pódio. Que caótico, velho. Sensacional essa corrida. Agora, a gente vai falar do que interessa, né? Vamos falar de coisa boa, vamos falar de Luke Scholar. O Hülkenberg com pódio mandou a reação. Todo mundo hoje. Minha Nossa Senhora, o impossível aconteceu, meu Deus do céu. Cara, como eu queria poder tocar esse áudio do André Henning aqui agora no vídeo. Como eu queria poder tocar isso sem ter um risco de levar alguma coisa. A gente está vivendo na realidade que o Nico Hülkenberg fez um pódio, você tem noção disso? Como aqui o Gabriel Senna trouxe a imagem que resume tudo isso. Aqui. Cara, que corrida espetacular do Nico. Essa é a verdade. Que corrida espetacular do Nico. Não tem muito mais o que acrescentar. Ele foi perfeito em como ele precisava ser. Ele largou lá do fundo do pelotão, fez a escolha correta de manter os pneus de chuva quando vários pilotos foram pros boxes. Inclusive, muita gente tá criticando a Sauber e vai ter um segmento só pra eu falar disso. Vai ter um comentário pra eu comentar exatamente sobre isso. Mas aqui a gente vai focar no Nico. Ele escolhe ficar na pista, né? A equipe entra no rádio e pergunta o que ele prefere ficar na pista, porque é isso que você tem que fazer nesse momento. O piloto tem que sentir como tá a pista e decidir. E ele sentiu que era pra ficar na pista. Ele fica então na pista e faz uma largada muito boa. Logo na largada, nas primeiras voltas, ele já ganha muitas posições e fica ali no top 10, uma boa parte da corrida. Então o pessoal começa a parar e ele vai ganhando as posições. Ele vai ganhando as posições, entra safety car, entra outro safety car, entra virtual safety car, bandeira amarela, e ele vai ganhando uma a uma. Até que do nada, ele tá ali, ele tá primeiro em quinto lugar, depois eu não lembro quem, me fugiu da memória agora, para, e ele sobe pra quarto lugar com o Stroll ficando em terceiro. Não, ninguém para na verdade, né, o Verstappen roda. Essa é a verdade, o Verstappen roda. O Hülkenberg fica em quarto lugar, e ele fica colado ali no Stroll, tentando passar, mas não conseguia por conta da chuva. E o Hamilton chegando.
E o Hamilton chegando. E o Hamilton chegando. Porque Hamilton na chuva é isso, né? Hamilton na chuva virou outro piloto. Hamilton chegando. Aí liberaram o DRS. Quando libera o DRS, da mesma forma que Daniel Kvyat conseguiu seu último pódio na Fórmula 1 pela Toro Rosso, ultrapassando o mesmo Lance Stroll em condições semelhantes de pista, o Hülkenberg ultrapassa o Stroll e dispara. O Hamilton eventualmente passa o Stroll, mas o Hamilton vai botando pressão, só que o Hülkenberg não cede. Em nenhum momento o Hülkenberg cede a pressão, ele continua pilotando. O Hamilton faz a parada dele nos boxes. O Hülkenberg dispara, ele não tá nem aí, ele dispara. O Hamilton acaba errando a saída dos boxes e quando o Hulk para, ele volta lá mais de 6 segundos na frente. E aí, era só, né, o cabeça quente e coração frio. Eu já falei tudo errado, não sei, eu tô emocionado. É cabeça fria, coração quente. No volante ali, só ele, o braço. Foi a cena final do filme do F1. Se você viu, é a cena do Sonny Hayes ali. O silêncio completo. E ele pilotando. Mas no final das contas, o que importa foi quando a gente ouviu ele cruzando a linha de chegada. Nico Hülkenberg finalmente conseguiu seu primeiro pódio na Fórmula 1 no comentário do Amo Bortoleto. Qualquer ser humano com um mínimo de empatia, com um coração pulsando dentro do peito, deu um sorriso, começou a sentir, sabe, suor escorrendo dos olhos. Não tinha como. Não tinha como. Que bagulho absurdo. Cara, e foi incrível. O cara, ele não sabia nem como reagir. Eu não sei se vocês viram a cerimônia de pódio, ele não sabia reagir. O Gabriel Boleto aqui trouxe um print pra gente receber. Mano, ele não sabia como reagir. Ele pega o troféu, a comemoração ele não sabe o que faz. Ele faz, tipo, ele começa meio que fazer um soquinho pra comemorar, ele não sabe, ele faz um joinha. E daí, tipo, ele com o troféu fazendo um joinha pra câmera. Ele não sabia como reagir, cara. O Hülkenberg não sabia como reagir no pódio. Ele não sabia como reagir em nada. No cooldown room, né, que é aquela sala depois que eles ficam os pilotos do pódio conversando. Mano, ele tava perdidão lá. Tem uma hora que o Norris chega, olha assim, né, tipo... E ele... com a cara de bobo ali, sem saber o que tá fazendo. Aí essa música trouxe aqui... What the fuck, esse cara, sei lá, pô, tomar no... Cara, ele tava perdidaço o rolê inteiro, ele não sabia o que fazer. Ele sentou lá no sofá, ele tava com uma cara, tipo, sabe, criança nova, você chegando no trabalho novo, chegando ali, criança chegando na escola nova, tudo olhando bonitinho. Ele não sabia o que fazer. Ele não tá acostumado com isso. Cara, e eu torci muito pra alguém mandar esse meme em particular e mandaram. Que alegria que mandaram, muito obrigado, Vini. Esse meme nunca fez tanto sentido quanto agora, parabéns, Hulk. Esse meme nunca fez tanto sentido. Tipo assim, é que ele não comemorou desse jeito porque ele tava sem graça, ele não sabia o que fazer. Mas, cara, foi exatamente isso. Depois que baixou a adrenalina e percebeu o que tinha acontecido, ele pegou o champanhe, foi pra equipe, jogou o champanhe na equipe, fez a festa dele lá. Cara, que alegria, sério. Que alegria ver isso daí acontecendo nos meus próprios olhos. Não tem alguém mais merecedor que ele. E como no comentário da Nina aqui, eu não tô chorando, só tá chovendo. Não é choro, é suor. Suor de testosterona, suor másculo aqui, sabe? Saindo dos meus olhos. Por que você nunca desistiu? Porque ele nunca desistiu. Cara, toda a trajetória, da primeira pole position dele, da primeira e única pole position dele em 2010 com a Gigante, no GP do Brasil ainda, na primeira temporada dele. Aí ele veio, cara, isso foi em 2010, 15 anos depois... ele foi conseguir o primeiro pódio. Só pela corrida, por como ela foi, porque tem sido uma corrida muito boa. Mas só pelo pódio. Essa daqui já é uma das corridas mais fodas da história da Fórmula 1. O dia que o Nico Hülkenberg conquistou um pódio. 6 de julho de 2025, no GP da Inglaterra. Como disse aqui o Ateros, o cara fez um pódio de Sauber em Silverstone. O quão grande isso é. Os fãs da F1 te amam, Nico. É isso, cara. Porque, mano, é o que eu falei, você tem que ser amargo pra não estar feliz pelo Nico Hülkenberg hoje. Você tem que ser amargo. Ou você é amargo, ou você é uma das pessoas que agora tá escondida, né? Que nem um avestruz enfiando a cabeça embaixo da terra quando tá perdido. Porque você criticou o Nico Hülkenberg, criticou a Haas. Como que eles estão trazendo esse cara sem pódio? Por que estão tirando o Mick Schumacher? Por que não estão colocando o Pietro Fittipaldi no carro e estão trazendo esse cara sem pódio na carreira? Cara, horrível, nunca ganhou um pódio. Essa temporada e essa corrida tá servindo pra calar a boca de todos os haters de Nico Hülkenberg. Não, é isso, mano. Os fãs de Fórmula 1, quem é fã de Fórmula 1, tá muito feliz pelo Nico Hülkenberg. Quem é fã de Fórmula 1 está feliz pelo Nico. Não tem como não estar. Que absurdo, cara. Que absurdo que a gente acabou de presenciar.
E sim, como o Leonardo Amanso já trouxe aqui, complete a frase. O Nico Hülkenberg é o The Real GOAT. Já emendo aqui dois de uma vez, duas sessões de uma vez aqui do Red Bull aí. O Nico Hülkenberg é o GOAT. Acabou, não tem mais discussão. A Hamilton, a Schumacher, a Verstappen, a Senna... Hülkenberg. A gente encerra a discussão aqui. E um detalhe importante que fica mais cômico com tudo isso é quando a gente olha o comentário aqui do Alan Birnfield, a Sauber simplesmente passou a Racing Bulls no Campeonato de Construtores. O cara fez um pódio e a Sauber passou a Racing Bulls no Campeonato de Construtores. Esse é o mérito de conquistar um pódio, passar a Racing Bulls no Campeonato de Construtores. Mas assim, cara, por mim a gente poderia falar do Hülkenberg o vídeo inteiro. Pra mim ele poderia ser só isso. Mas a gente tem que falar de algumas outras coisas e também quebrar alguns mitos. Como esse daqui que o Mestra73 trouxe. Alguém demite o estrategista do Bortoleto, por favor. Galera, o estrategista, a Sauber, tem zero culpa do que aconteceu com o Bortoleto. Aí já estão achando pelo em ovo. A Sauber tem zero culpa do que aconteceu com o Bortoleto. A Sauber perguntou no rádio pro Bortoleto o que ele queria. E o Bortoleto escolheu o pneu de pista seca porque ele viu muitas pessoas entrando. Ele viu os carros de Ferrari, de Mercedes entrando e ele escolheu botar pneu de pista seca. O Hülkenberg, na malandragem, na inteligência, na experiência dele, percebeu, não, eu não quero. Eu vou colocar pneu de pista molhada. Porque nesse momento, quando a pista tá nessas condições bizarras, tem que ser a opinião do piloto que importa. Você tem que perguntar o que o piloto quer. O Hülkenberg escolheu pista molhada, o Gabriel Bortoleto ele escolheu pista seca. E ele acaba cometendo erro por culpa dele, ele errou. Foi uma corrida ruim do Bortoleto. Cara, assim, querendo ou não, eu sou brasileiro, eu torço pra ele, e eu já passei, vamos dizer, pano de certa forma em alguns momentos pra ele. Mas quando ele erra, eu critico. Eu fiz isso no Canadá, por exemplo. E aqui eu vou fazer de novo. Foi erro dele, por falta de experiência. Não que ele seja ruim. Não, o Bortoleto não foi ruim. O Bortoleto não é ruim. Muito pelo contrário, a gente viu na Áustria. Mas o que aconteceu aqui foi um erro de tomada de decisão dele, que acabou fazendo ele rodar na pista, assim como todos os novatos, né? Não tem nem muito o que dizer. Inclusive, até a próxima reação, a reação do Sudário, Silverstone 2025, ele chuva novatos. Todos os novatos, com exceção do Berman, abandonaram essa prova. Todos. Todos os novatos abandonaram essa prova, porque ela era muito difícil. Essa foi uma prova muito difícil de correr. Condições extremamente caóticas na pista. Então não dá só pra chegar e ficar falando, o Bortoleto foi ferrado pela Sauber, ou Bortolento, né? Burrolento, falaram no Discord esses tempos também. Ele errou. Ele errou na estratégia dele. E acabou rodando e caindo fora da corrida, assim como todos os novatos sofreram nessa corrida também. Ele errou, mas todos os novatos erraram também. Então tem esse ponto claro. Inclusive, o Samusca aqui, outro comentário dele, trouxe hilário isso, eles não largam esse gráfico, põem ele a qualquer custo, em qualquer condição. Todos os novatos abandonando. E só o Berman ali, né? E o Berman ainda fez cagada com o Ocon no final, né? Disputando posição com o Ocon. Mas todos os novatos, todos os abandonos foram de novatos. O Colapinto, por problemas da classificação no caso, né? Nem foi na corrida. Mas o Lawson abandona, o Bortoleto abandona, o Radiara abandona, o Antonelli abandona. E eventualmente o Berman faz a cagada no final da corrida, que custa uma boa corrida da Haas, dele e do Ocon. Foi uma corrida muito difícil, tá? Essa era uma corrida muito difícil e fica mais claro porque a gente teve vários pilotos experientes errando e teve todos os novatos abandonando, basicamente. O que traz a gente pro comentário do Roraima Ball, a melhor Mercedes na pista, né? O Antonelli abandonou, o George Russell não fez uma grande corrida no final das contas, e daí a gente tinha a melhor Mercedes aí na pista. Os safety cars que lideraram de ponta a ponta, vitória incontestável do nosso Bernd Maylander, grande corrida do Bernd, provou pra todo mundo aí, falaram, o Bernd tá lavado, o Bernd não vai mais aparecer, não vai mais ganhar, tá aí, Bernd Maylander pilou todo dia. Mas a verdade que ninguém quer falar é, o vídeo de previsão, mais uma vez estava certo. Mais uma vez, o comentário que vocês mandaram pro vídeo de previsões estava certo. Como disse aqui o Guga GT7, acertaram na previsão. Corrida maluca e pódio da Sauber. Porque no vídeo de previsão falaram corrida maluca e pódio da Sauber e falaram tô sentindo um pódio do Hülkenberg. Me fugiu o nome de quem falou agora. Mas falaram no vídeo de previsão pro GP da Grã-Bretanha. Vai ser uma corrida maluca e vai ter pódio da Sauber. E no começo aqui do vídeo, quando eu tô reagindo ali a questão do Hülkenberg, eu falo lá, né, tipo, aquela cena do Sonny Hayes e tal. No vídeo, reagindo ao comentário que falaram da corrida maluca, eu falo, tipo, cara, vai ser aquela cena Sonny Hayes. E foi isso. No final, nas voltas finais ali, o Hülkenberg tava no modo Sonny Hayes. Cara, o silêncio tomou conta. Aquela música do Hans Zimmer batendo, tan, tan, e ele pilotando lá. 100% focado, fazendo volta a volta na cabeça dele, ele só pra completar aquela corrida.
Cinema, cara. Cinema. E aqui, esse vídeo já tá virando quase um vídeo de coach motivacional, né? Pra te dar aquele uplifting. Vamos falar as palavras que os coaches usam, né? Dar aquele uplifting, dar aquele motivation pro seu dia, pra você começar a grindar positivamente, se transformar de um beta pra um alpha. Então vamos dar mais opiniões positivas aqui, mais reforços positivos. Falamos lá, se o Hülkenberg nunca desistiu, você não tem que desistir. A gente traz aqui o que o Alves Santos trouxe. Se você se sentir inútil, lembra que existe isso aí. Pode estar caindo o mundo. Os caras podem estar correndo o grande prêmio da piscina olímpica de Londres 2012. Não é especificamente nada Londres 2012, que foi a primeira Olimpíada que veio na minha cabeça, não sei porquê. Eles não vão usar o pneu de chuva, de forma alguma. É sempre intermediário. Eles não usam o pneu de chuva. A Pirelli pode se orgulhar de ter produzido o pneu mais inútil da história da Fórmula 1, que não importa o que aconteça, ninguém vai querer por ele. Que pneu inútil. O pessoal prefere correr o risco com o pneu intermediário com a pista encharcada, como estava em determinado momento da corrida, do que por esse pneu inútil, que não serve pra nada. Agora, como eu falei, não foram só os novatos que sofreram. Vários experientes tiveram problemas nessa prova. Um deles, como trouxe o Will Fall, Max Verstappen. O Verstappen rodou ali na relargada, num momento tenso da prova, e ele roda sozinho, um raro erro de Max Verstappen, que bota o final de semana a perder. E eu vi muita gente até falando tipo, que ele tava errando de propósito pra já cair posição no campeonato de pilotos e construtores e poder ativar a cláusula de contrato pra ele trocar pra Mercedes. Mas eventualmente ele recupera e vai bem na corrida, ele termina em 5º lugar, se eu não tiver enganado agora. Cara, mas um raro erro do Max Verstappen, que tava fazendo uma boa corrida. Ele tava conseguindo se segurar bem com as McLarens. Eventualmente não tinha muito o que fazer, as McLarens iam disparar como fizeram, principalmente quando a pista começasse a secar, as McLarens iam disparar. Só que ele tava fazendo uma boa prova. Ele tava fazendo uma boa corrida e tinha tudo pra terminar no pódio. E até é irônico, porque foi essa rodada do Verstappen praticamente que deu o pódio do Hülkenberg. Se não fosse isso, o Hülkenberg teria terminado em 4º e não em 3º. Então foi o sacrifício. O sacrifício de Silverstone foi a rodada do Verstappen pro pódio do Hülkenberg. Aquele meme, né, do chego, faço alguma coisa e vou embora quieto. Chego quieto, faço a pole position absurda que eu fiz no sábado, rodo sozinho, dou o pódio pro Hülkenberg e vou embora. Max Verstappen nesse final de semana. Agora, se por um lado o Max foi mal nesse final de semana, não no final de semana, mas na corrida, um homem, o GOAT das chuvas, apareceu. Lance Stroll. Como eu trouxe aqui o Davi Ferrari. Cara, Stroll nada mais é do que Senna, Hamilton, Schumacher, Prost e Alonso e Vettel. Simplesmente Lance Stroll. O mestre das chuvas. Se Fórmula 1 fosse corrida de barco, Lance Stroll era campeão mundial todo ano. Se Fórmula 1 fosse corrida de barco, esse cara ganhava todo ano. Cara, não ironicamente, tipo, a gente brinca e tal, mas não ironicamente o Stroll é muito bom de chuva. Isso é bizarro. Não ironicamente o Lance Stroll é muito bom de chuva. Isso é muito doido, cara. Mano, tanto que tem até o próximo comentário aqui do Assir. Cara, a estratégia dele. E deu certo. Ele foi o único piloto que botou pneu de pista seca e deu certo. Mano, o pessoal tem que fazer que nem fazia com o Jenson Button. Se tá começando esses climas malucos, você tem que copiar exatamente o que o Button fazia. Porque o Button entendia de chuva. O piloto atual do grid de chuva é o Stroll. Façam exatamente o que o Stroll fizer. O Stroll foi o único piloto que fez 2 paradas e tava ali na frente no top 5 da corrida. Tava brigando por pódio, inclusive. Daí foi só a pista começar a secar que todo mundo passou ele, né? Porque daí volta às condições normais e ele é ruim. Mas em chuva, o cara é muito bom. Ele parou na hora certa, pôs um pneu macio, usou o máximo dele, parou de novo, pôs o intermediário e tava na frente de todo mundo. O cara largou lá de trás, ficou com o pneu intermediário, parou na hora certa pra pôr o pneu macio, voltou com o intermediário e disparou na frente de todo mundo. É só chover que o cara vira o GOAT da Fórmula 1, velho. Eu não entendo. Porque o Lance Stroll não pede pro pai dele comprar uns autódromos. Compra uns 5, 6 autódromos por aí e pede pra jogar água artificial no meio da corrida, sabe? Liga os irrigador no meio da corrida e molha tudo. Porque se for assim, ele vai ganhar essas 6 corridas todo ano, cara. O cara é simplesmente o GOAT da chuva. É inacreditável. Você pega o Senna Prime, Hamilton Prime na chuva, não dá 5% do quanto o Lance Stroll consegue pilotar quando a pista tá molhada. Por outro lado, essa corrida também serviu pra, como o Tuturuco disse aqui, junte-se a nós, Yuki Tsunoda. Agora é oficial, né? Mano, o Leclerc, que parou, rodou, saiu da pista, a estratégia da Ferrari estragou a corrida dele, ficou 40 segundos na frente do Tsunoda no momento da corrida. Acabou pro Tsunoda. Não vou nem... cara, toda vez eu falo, não vou me alongar e me alongo. Não vou me alongar.
acabou pro Tsunoda. Mas eu trouxe aqui logo em seguida o do Tuturuco de novo. Ferrari iludiu até quem não torcia pra ela. O gigante acordou, foi mijar e voltou a dormir. Ferrari só, tipo, iludiu todo mundo nos treinos livres. Tava igualzinho as McLaren, ritmo de corrida em pista seca tava lá em cima. Na classificação, os dois erraram. O Hamilton e o Leclerc erraram. Inclusive o Leclerc falou, né, eu critico o Lando Norris por esses comentários autodepreciativos. O Leclerc também é outro, tá? O Leclerc é outro que não começa, mas às vezes ele apresenta esses problemas de mentalidade fraca de se culpar excessivamente pelos erros. E aquele negócio, se você repete uma mentira 1000 vezes, fica se olhando no espelho e repetindo sempre essa mentira, ela passa a se tornar uma verdade pra você. E o Leclerc às vezes vai por esse caminho, como ele se criticou depois da classificação no sábado. Mas daí chegou na corrida, a chuva, assim, se fosse pista seca, a Ferrari poderia ter ido melhor. A gente viu até o Hamilton tava conseguindo correr bem na pista, termina em 4º lugar ali. Na corrida eles estragaram completamente as estratégias. Não só estragaram as estratégias, né, do Leclerc, não preciso nem dizer, jogaram a corrida do Leclerc no lixo. Mas também, como o Hamilton acabou errando sozinho na saída do pit e matou uma chance que ele tinha de pódio, né? Porque as únicas pessoas que estavam torcendo pra o Hülkenberg não pegar pódio são os haters ali, avestruzes com a cara enfiada na terra. E os torcedores da Ferrari, obviamente, ou do Hamilton, que queriam, obviamente, ele no pódio. O Hamilton estragou a própria corrida e o Leclerc também, assim, a Ferrari estragou a corrida do Leclerc, mas de certa forma o Leclerc teve culpa ali, porque ele pilotou bem mal na corrida por muito tempo também, tá? Então não é totalmente culpa da Ferrari isso daí. Outro ponto que é interessante a gente falar foi o do Bersnado aqui, o Piastri foi infantil. Ponto. Ah, não merecia 10 segundos. Cara, ele foi de 250 km para 50 km. Ele freou perdendo uma velocidade total de 200 km por hora. Numa situação de pista complicada. Foi pilotagem perigosa, foi atitude antiesportiva. Não foi um negócio sem querer, não foi um negócio... Pode até ter sido que ele apertou sem querer, ou pisou sem querer no freio ali. Mas, mano, foi perigosíssimo o que ele fez, principalmente considerando a condição de pista. Não é que nem a situação do Russell. Não foi que nem a situação do Russell. O Russell, ele dá uma freadinha ali porque ele olha no retrovisor e vê que o Verstappen tá do lado dele. Ele freia e o Verstappen vai reto. É diferente. O Verstappen estava logo atrás do Piastri. Ele freia com tudo pra tentar forçar essa passagem ali do Verstappen. Ou sei lá, não sei qual era a ideia dele fazendo isso. Eu não acho nem que foi isso, mas... Ele freou com tudo. Foi uma situação extremamente perigosa que o Piastri causou. E mereceu a punição. E depois lá no pódio ele fica puto com ele mesmo, né? O Lando ele sai comemorando, jogando spray. E ele joga o spray no Piastri. O Piastri virou de costas e foi embora. Mas você mereceu a punição, Piastri. Nem o que dizer. Não tem discussão aqui. Foi uma atitude extremamente insegura. Diferente da do Russell, completamente diferente, e que poderia botar em risco a corrida não só dele como do Verstappen também, e a segurança dos dois. Agora o Norris venceu a corrida, legal, parabéns, vitória muito boa pro Norris para diminuir a vantagem dele pro Piastri, mas como aqui o Frade disse aqui, quase meu xará, Norris win, Hülkenberg pódio, é isso, né? Cara, parabéns, Norris realizou o sonho dele de vencer em Silverstone, muito foda, tô muito feliz por você, recuperou um pouco da vantagem, né, tirou, nesses 2 finais de semana, tirou 14 pontos de diferença pro Piastri, colou de volta, o campeonato tá vivo. Mas, mano, pódio do Hülkenberg. Até o meme aqui é pra voltar pra falar do pódio do Hülkenberg, porque é isso que importa. Hülkenberg no pódio, cara. Mano, eu fiz esse vídeo inteiro, falei da corrida, e eu ainda não acredito que o Hülkenberg terminou no pódio. Esse é o assunto, vai ser o assunto da semana. A gente vai ficar 2 semanas inteiras sem corrida, então um tempo total de 3 semanas até a próxima corrida. O assunto é Hülkenberg no pódio. O vídeo do Fred Girnos de amanhã vai ser Hülkenberg no pódio, porque essa corrida foi foda. Essa corrida foi foda. Ela ficou em outro patamar de corrida. E aqui, tipo, como o próprio Isaac Weaver disse, só foi a melhor corrida do ano até agora. Acabou. Ela já seria a melhor corrida do ano até agora. Tipo, as outras corridas estão aqui, Silverstone já estaria aqui. O Hülkenberg não pode, jogou lá em cima. Acabou. Bate no teto. Ele atingiu o nível, quando você pega o ranking de nível ali que uma corrida pode chegar, você tem o Tier S, que é tipo corrida espetacular, e existe a prateleira especial, que é reservado para Silverstone e Interlagos. Corridas boas dessas 2 pistas, elas são acima do espetacular, entendeu? Quando essas 2 pistas entregam corrida boa, é acima do espetacular. E ela subiu para esse pódio espetacular dela, como ela costuma sempre subir, e como Interlagos costuma sempre subir, porque... absurdo. E vai tomar caju pra todo mundo que criticava o Hülkenberg. É isso, agora eu posso finalizar o vídeo. Mas aí tá as melhores reações do GP da Grã-Bretanha de 2025. Eu quero saber a sua opinião, como sempre, se você gostou, não gostou, o que você mudaria do vídeo aqui, o que você mudaria das reações, alguma coisa que você não concorde, quero saber sempre, então não esquece de deixar aí nos comentários. Lembrando que também que se você gostou do vídeo e quiser ajudar o Clube da F1, você pode fazer isso se inscrevendo no canal, porque ajuda muito
a gente ia poder continuar produzindo esses vídeos aqui pra vocês. Especialmente esse aqui, que vai ser talvez o maior vídeo do ano do clube, eu acho. Até agora deu meia hora de gravação, vamos ver quando eu editar. Mas eu quero deixar um abraço pra você que ficou até aqui, especialmente um abraço pro Huckenberg e pra você que sempre defendeu o Huckenberg. Você merece esse abraço mais que todo mundo. Nós aguentamos. E agora o Huckenberg tá no pódio. E até o próximo vídeo.